para poder ministrar. Agora esta chamada está sendo gravada. Palestra, né? Eu espero que eu possa contribuir um pouquinho com a formação de vocês, né? Os que são do nono A já me conhecem, né? Meu nome é Karine Moliano, eu sou enfermeira emergencista, né? Trabalho ainda numa UPA em Belo Horizonte, e por trabalhar em UPA, né, há alguns anos, a gente tem essa mudança, essa alteração de atendimento, né? Tenho percebido já há algum tempinho para cá. Então, vou estar passando para vocês, né, o manejo de emergências geriátricas, né, e as principais causas, mas fazendo pensar também um pouquinho mais como que nós, futuros doutores, poderemos contribuir para a melhoria do atendimento pediátrico, né, que a gente enfoca muito no atendimento do jovem, né, do adulto jovem, ou da criança, mas como que nós, trabalhadores, como que o serviço pode se transformar para atender o idoso. Será se nós estamos preparados para isso? Né? Então, vai ser para a gente poder pensar o que a gente vai fazer daqui 2, 3 anos, né? Mesmo que você não vá seguir a área de geriatria, mas você vai estar fazendo atendimento numa UPA no qual alguns idosos passarão pelas suas mãos, né? Então, vamos começar. Como eu falei, eu sou enfermeira, tá? Bom, o desafio dos serviços de saúde frente ao envelhecimento da população, ela requer soluções de qualidade para assistência em todos os níveis de cuidado, né? Porque a população, ela está envelhecendo, a nossa pirâmide etária, ela está alterando, né? E com essa alteração, como que nós modificamos toda uma linha de cuidado, né? Porque pensar em linhas de cuidado, a gente tem que pensar desde quando esse idoso ingressa no serviço. Ele vai fazer a sua ficha, ou o responsável que está com ele, vai fazer essa ficha, como que esse idoso ele passa pela triagem, né? E o serviço ele está adequado para o idoso, né? Porque os idosos, eles são um grupo heterogêneo em termos de reserva fisiológica, possui uma taxa de declínio funcional, né? Possui multimorbidade, né? E o uso dos serviços de saúde tendem a aumentar com o aumento da idade. Então, a gente vai ter aquele idoso fazendo uma visita para o serviço mais vezes, né? E como o serviço, como que o profissional vai agir diante de tal, né? No atual contexto dessa transição epidemiológica, já que a nossa população ela está envelhecendo, as unidades de atendimento imediato, né, no caso a UPA, passaram a exercer um papel fundamental no atendimento à população idosa, com destaque, né, para diagnósticos relacionados com trauma, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, que são os mais comuns dentro desses grupos, né, e falar em doença cardiovascular, a gente vai abrir um leque de opções. Falar em doença respiratória, aquela doença respiratória aguda, é um DPOC crônico, né? Então, a gente está tendo uma maior demanda para isso. E a gente precisa entender o que é o envelhecimento. Então, o envelhecer, né, ele é um processo de desenvolvimento normal, que envolve alterações neurobiológicas, estruturais, funcionais, químicas de todo um organismo, né? E também tem os fatores ambientais que afetam, né, esse envelhecer, que são fatores ambientais, socioculturais, né? Como que é a qualidade de vida desse idoso, qual que é o estilo de vida que esse idoso possui, né? Como que é a dieta, é sedentário, pratica alguma atividade, né?
o que o nosso serviço de saúde hoje promove para ter todos esses engajamentos, né? Como que a gente pode melhorar a dieta, como que a gente pode fazer a prática de exercício, né? Porque tudo isso está intimamente relacionado no envelhecimento saudável. E se a gente tira isso, a gente vai ter mais comorbidades, mais patologias, mais agudizações, né? Então, a gente tem que entender esse processo do envelhecer. Em relação à nossa pirâmide etária, por que a gente tem que saber da epidemiologia? Porque a epidemiologia, ela vai nos indicar aquilo que está sendo mais constante. No caso da população, esse primeiro gráfico, 2013, 2040 e 2060, é a projeção do IBGE para o envelhecimento Brasil, né? Então, a gente está vendo que a pirâmide ela está invertendo, né? Se em 2013 a gente tem um afunilamento, então vão ser poucos idosos. Em 2060, olha como que a pirâmide está, né? E do lado tem a pirâmide do Paraguai, que ainda a gente tem bastante jovens, né? E pouco idosos. Daqui a alguns anos, Paraguai também vai estar na mesma projeção que Brasil, assim como todos os outros países. Se a gente pegar a pirâmide etária da Europa, já está quase 2060 Brasil, né? E a gente tem que entender sobre a geriatria e entender a epidemiologia, né? Saber, eu sempre falo para a Liga de Pediatria que a gente tem que saber, assim, até como que funciona a corrente de ar do local que você trabalha. Porque de acordo com a corrente de ar do local que você trabalha, você vai ter mais agudizações de doença respiratória aguda, né? Tudo isso influencia. Então, quais são as causas do aumento da demanda nos serviços de urgência? Né? A gente está tendo agora a mudança do sistema de saúde, a deshospitalização, né? Como, Karine, que está ocorrendo a deshospitalização? Desde 2009, eu tive a honra de participar um pouquinho, diretamente, depois indiretamente, na criação do Melhor em Casa. Né, o programa Melhor em Casa, hoje ele é um programa de atenção domiciliar no Brasil. E eu tive a honra de trabalhar com a doutora Mariana Borges, hoje ela é coordenadora do programa a nível nacional, e ela, na época, em 2009, lá na nossa prefeitura, lá em Betim, ela começou com esse programa. Na época, a gente tinha o nome de Programa de Atenção Domiciliar. A gente tinha o PAD, que era para aquelas pessoas, tanto adulto, jovem e idoso, que necessitava de um cuidado maior, né? Uma atenção maior em casa. Então, aquele profissional, médico, enfermeiro, técnico, agente de saúde, ia na casa, fazia visita domiciliar, fazendo atendimento domiciliar. Já em relação ao PID, que é o Programa de Internação Domiciliar, era realizado pelos profissionais da UPA. Então, aqueles pacientes que estavam estáveis, né, e que não necessitavam permanecer na unidade, o PID, ele assistia esses pacientes em casa, né? O médico fazia a visita, continua hoje fazendo a visita. Vamos supor, o paciente ele precisa de tomar ceftriaxona venoso. Então, o paciente ele vai com acesso venoso para casa, tá? E a equipe vai uma vez ao dia fazer a administração dessa medicação e avaliar o paciente por 13 dias, que geralmente é o tempo de hospitalização, tá? Isso serve tanto para as UPAs quanto para os hospitais, né?
Então, veio essa mudança do sistema de saúde. Hoje, a doutora Mariana, ela coordena, lá no Ministério da Saúde, a implantação, né, em todas as cidades no Brasil, né? Só que é aquele serviço de formiguinha, né? Mas, graças a Deus, saiu de Betim e hoje está a nível Brasil. Só que, como que eu vou receber no caso de vocês, esse idoso em casa? O meu cuidador, né, o responsável por esse idoso, como que é o treinamento dele? Como que é a orientação dele? Ele está preparado para isso? A casa está preparada para atender um idoso? Tudo isso a gente tem que se perguntar, porque a gente muda um sistema, né? Faz essa deshospitalização, mas como que ele vai estar em casa? Como que ele realmente vai estar assistido em casa? E, às vezes, a realidade não bate. Então, assim, nós, né, não sei quantos enfermeiros e técnicos tem aí no grupo, mas a gente sempre bate com aquela coisa, de novo o paciente, o acompanhante trouxe o senhor fulano de tal aqui para o hospital, né? Só que a gente não sabe qual que é a realidade em casa. Então, quando a gente pensa em deshospitalização, a gente também tem que pensar quais são os cuidados que a gente vai dar para esse idoso em casa, para que não se perca. Porque é muito bom, e isso, assim, eu tive a experiência de trabalhar também com visita domiciliar, é muito bom você ver a melhora. Como é péssimo você ver que, nossa, se tivesse no hospital seria melhor, né? Então, a gente tem o aumento das expectativas, né? No caso, expectativa de vida, né? E as demandas da população também, com esse aumento da expectativa de vida, a demanda também vai ser maior. E muitas vezes nós, profissionais da saúde, não estamos preparados. A gente troca o pneu do carro com ele andando. A gente aprende na marra. Mas será se isso é viável? Não poderia ser de outra maneira? Né? Então, eu acho que agora, em formação, nós podemos pensar daqui 2, 3 anos. Tá? A gente tem um aumento aí também da violência e acidentes de trânsito, né? A imigração, a criação de aglomerados, né? Então, assim, não vai ter uma boa condição, que a gente vai voltar lá no processo do envelhecer, né? O próprio envelhecimento da população e Covid-19. Pós-pandemia, a gente teve aí um aumento muito grande de atendimentos, pós-atendimentos, devido ao Covid-19, tá? Bom, e a gente tem que entender esse idoso, quando ele chega para a gente tem que pensar assim, se ele está procurando atendimento, isso é a ponta do iceberg. Se a gente mexer um pouquinho, vai ter, muita coisa para a gente poder trabalhar, né? Então, qual seria a base desse iceberg, né? É aquele idoso que tem hipertensão, DPOC, é aquele paciente que tem uma polifarmácia, né? Você chega na casa e sai remédio para tudo quanto há, né? Diabetes, osteoporose, deficiências sensoriais, imobilidade, deficiência diverticular, aterosclerose, a fragilidade, depressão, Parkinson, neoplasia, né? Então, tudo isso é uma base do iceberg. Que na hora que aquele paciente chegou com IAM, é aquele paciente hipertenso que não adere ao tratamento, muitas vezes, né? Um paciente com trauma, com fratura, a gente tem que pensar
Como que é a segurança desse idoso em casa? Porque a gente só fala, idoso não pode ter tapete em casa. Ele vai pisar e vai trupicar, e vai cair, né? Mas só que a gente deixa de pensar o quê? Quantas medicações esse idoso toma que as interações medicamentosas podem me levar a uma queda? Será se esse idoso, ou quem está com ele está fazendo uso da medicação certinha para hipertensão? Ou ele está tomando de um modo errado que está causando uma hipotensão e que isso leva a uma queda? Né? Então, se a gente pensar no que chega para nós, que é o IAM, o acidente vascular encefálico, isquemia de membros inferiores, trauma, fratura, uma insuficiência renal aguda, uma infecção, hemorragia digestiva, uma pneumonia, tudo tem a ver com a base. Então, uma boa anamnese física, uma anamnese clínica, a história clínica, a gente tem que perguntar, né? Ah, o senhor está tomando remédio para pressão? Como que toma? Como que o senhor está tomando remédio tal, tal, tal e tal? Né? Ele tem que te verbalizar isso, porque através disso, ele teve um trauma, teve uma queda, porque teve uma interação medicamentosa e que levou a isso. Né? E nosso papel também é educar. Certo? Bom, e qual é o desfecho desse idoso na sala de urgência, numa unidade de urgência, né? Porque eles são particularmente vulneráveis quando eles estão agudizados, né? A gente sempre pensa assim, são os extremos, né? Tanto a criança quanto o idoso, eles são vulneráveis, né? E às vezes eles chegam no hospital, no atendimento, com uma patologia A e sai com uma patologia Z, por causa dessa fragilidade. E a gente tem que se atentar a isso, né? Então, assim, ele tem um esgotamento das reservas fisiológicas, já é um indivíduo frágil, né? Muitos possuem múltiplas doenças crônicas, né? Uma diabetes, hipertensão, dislipidemia, né? É um sequelado de AVC e tudo. Ele possui uma polifarmácia, é o que eu falei antes, tem essa interação medicamentosa, ele tem uma incapacidade funcional, tem toda as síndromes, as grandes síndromes geriátricas, né? E a imunossenescência. O seu sistema imunológico, ele já está envelhecendo. Ele não vai combater como a gente, como um adulto jovem, né? E frente a uma UPA, a um hospital, temos bactérias resistentes e bactérias multiresistentes, né? E como que essas bactérias, como que esse ambiente hospitalar afeta esse idoso? Então, muitas vezes, os nossos desfechos com os idosos não são favoráveis. Em muitos casos, não são favoráveis. Ao serem atendidos no serviço de urgência, eles apresentam uma condição clínica realmente de urgência e emergência. Eles apresentam uma condição clínica mais complexa, por todo esse quadro, porque não é só um IAM, tem toda uma base de iceberg embaixo, né? E isso acarreta o quê? Muitas vezes, eles falecem tanto na sala de urgência, no pronto-socorro, ou na internação. Porque o organismo se estressa tanto que não dá conta do recado e acabam falecendo, tá? São pacientes que vão demandar mais vagas de CTI, né? Necessitam de um maior número de exames diagnósticos. E então, se ele vai fazer maior número de exames diagnósticos, maior tempo de hospitalização. Maior tempo de hospitalização, maior estresse,
maior comprometimento imunológico. A gente, né, acabei de falar, maior tempo de hospitalização, a gente tem a readmissão com mais frequência do que os pacientes jovens, certo? E ao receberem alta, né, a gente observa também um declínio funcional ou cognitivo. Ah, mas ele chegou andando e agora ele não está andando. Nossa, ele chegou falando e agora ele está com problema de fala. Nossa, ele entendia tudo, agora não está entendendo muita coisa. Parece que ele ficou meio abestalhado, pelo menos em BH a gente fala assim, né? Em Minas a gente fala assim. Ele ficou meio abestalhado. Então, por quê? Porque o estresse é um extremo de idade, né? E tem todos os fatores que levam a esse declínio, tá? E isso a gente tem que se atentar, porque na hora da alta, a gente tem que falar com o responsável que está com ele, com o cuidador que está com ele, né, o acompanhante, que pode vir a acontecer. Pode vir. E se vier a acontecer, eu tenho que levar no posto de saúde, eu tenho que trazer ele de volta, né? Então, a gente tem que orientar tanto a parte boa quanto a parte ruim. E o que leva, né, o idoso ao pronto atendimento? Foi o que eu falei. Traumas, né? Então, a gente tem quedas, acidentes, atropelamentos, as infecções, seja por pneumonia, infecção do trato urinário, dengue, e idoso chega ruim de dengue, tá? Esse ano eu atendi um idoso com disfunção neurológica devido à dengue, né? O próprio COVID, né? A gente tem aí a síndrome respiratória aguda, desidratação. Os casos de desidratação que eu tenho pegado lá na UPA são vários. Praticamente 2 por plantão aparece. E eu até falo com alguns colegas que, assim, tratar a desidratação é como se você, assim, na hora que você liga o soro, você vai molhando a plantinha, depois a plantinha floresce. Né? O idoso, ele chega todo rebaixado. Na hora que você começa a hidratar, ele volta, assim, super ativo, normal, né? E chega rebaixado. A gente tem os distúrbios hidroeletrolíticos, né? Na aula prática, eu vou estar falando mais com casos clínicos sobre o distúrbio eletrolítico, doenças isquêmicas do coração, acidente vascular encefálico, diarreia aguda ou outras condições gastrointestinais e até hemorragias, tá? Os eventos medicamentosos por causa da polifarmácia, né? E maus tratos. Né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis é você atender um idoso vítima de maus tratos. Né? E como que a gente vai perceber esses maus tratos? Pela roupa que ele chega, né? Pela maneira que ele está se vestindo, pela higiene, né? Pela própria condição nutricional desse idoso, tá? Ah, Karine, mas então desidratação é maus tratos? Em relação à desidratação, a gente tem que lembrar que quanto a pessoa vai ficando idosa, ela vai perdendo a sensação da sede. Então, o idoso, ele não toma água, não é porque não ofereceu, é porque ele não tem sede. E a gente tem que orientar o cuidador, o acompanhante, que põe goela abaixo, né? Para ele poder hidratar, porque ele perde essa sensação da sede. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho em relação aos principais motivos, em relação à queda, né? Esse idoso chegou lá para a gente, vítima de queda. As intervenções de emergências até agora não foram capazes de demonstrar a redução do risco de lesões relacionadas à queda. Isso são alguns estudos, tanto do Rio quanto São Paulo, tá? Por quê? Porque a gente só fala pro
para o acompanhante, né, para o idoso, ó, não tenha tapete, porque senão você vai escorregar e vai cair, né? Mas, às vezes, a gente tem o piso, que favorece a queda, né? Então, assim, se for um porcelanato, essas coisas mais lisinhas, o idoso ele tem dificuldade, o tipo de calçado, né? Aonde ele anda, porque a nossa cidade, ela também não é adaptada ao idoso, né? No pronto atendimento, a gente avalia somente as lesões da queda. Ah, ele fraturou o fêmur, ele não fraturou, né? Só que a gente não avalia o risco de novas quedas. Muitos cirurgiões, no meu caso, quem atende queda é o cirurgião. Então, será se nós, enquanto doutores amanhã, a gente vai se atentar ao risco dessas novas quedas? O que está provocando? Né? Porque às vezes não é o piso, não é o tapete, é a polifarmácia, né? Então, assim, é muito raro ainda falar sobre interações medicamentosas que levam à queda. Tá vendo, gente? Eu estou sendo muito enfática nisso, nessa interação medicamentosa. A gente tem que educar esses idosos e esses acompanhantes. Os maus tratos. Então, os sinais gerais de maus tratos. É a roupa inadequada, a sujeira, má higiene, o estado nutricional comprometido, né? A integridade da pele comprometida, né? Então, a gente vê vários hematomas em vários estágios da evolução desses hematomas, certo? A gente tem que ver essas quedas repetidas e o retorno frequente no PA, certo? Como que a gente se atenta aos sinais de abuso? Ansiedade, nervosismo, né? Geralmente, quem fica nervoso é o cuidador, né? Os hematomas, igual eu falei, em vários estágios, né? Seja bilateralmente, na parte interna do braço e da coxa, fratura, lacerações e queimaduras, sinais de abuso sexual, tá? Não acontece só com as crianças, com os idosos também, tá? Sinais de negligência, falha em responder ao aviso da doença óbvia, visitas frequentes ao pronto-socorro devido à piora de uma doença crônica, né? Então, assim, o paciente está hipertenso e sempre chega lá com pique hipertensivo. E isso, assim, nossa, o senhor fulano voltou de novo. Aí voltou de novo, né? Então, o que está acontecendo? A subutilização ou uso excessivo de medicamentos, né? Olha a polifarmácia aí de novo. Então, quais são os nossos desafios, né? Para atender esses idosos no pronto atendimento? Começa na recepção, na hora que ele está fazendo a ficha, né? Muitas vezes nós não somos treinados e nem se atentamos, né? Porque no dia a dia é um corre-corre danado, a gente é como se tivesse sempre enxugando gelo, né? E não somos treinados. Não há uma política efetiva nesse cuidado. Temos no Brasil, né, o Estatuto do Idoso e tal, só que o que de fato é feito de concreto, né? Então, assim, os quadros clínicos complexos, somos habilitados para ter esse raciocínio clínico? Então, como que nós, estudantes, hoje, podemos nos prepararmos para ter esse feeling amanhã? Porque vai ser um atendimento complexo, né? Há pouco tempo, eu gosto, porque eu sempre trago os exemplos, né, dos atendimentos que eu realizo lá. A gente atendeu um idoso com dor abdominal.
só com uma dor abdominal inespecífica, né? Blumenberg negativo. E esse idoso está com 80 anos, né? E ele buscou o atendimento 3 vezes, passou por 3 médicos. E é um quadro complexo, inespecífico, porque a maioria das coisas que acontecem nos idosos também são atípicos. Enfim, resumindo, o idoso estava com apendicite. E o apendicite supurado, né? Graças a Deus, conseguiram reverter a situação, operou, não entrou em peritonite e sobreviveu, né? Mas é aquela coisa, como que ia pensar num apendicite no idoso? Acontece muito apendicite em idoso? Não, né? Então, a gente tem que ter um raciocínio, pensar do básico ao complexo, né? Pacientes em cuidados paliativos, né? São aqueles pacientes já em fase terminal, né? E muitas vezes eles vão para a UPA até o seu falecimento, né? Vão ficar tomando morfina em bomba de infusão para não sentir dor, né? Hidratação, se precisar da sonda nasentérica para alimentação e tudo, mas não há um investimento nesse idoso, porque o prognóstico é reservado. Temos casos na UPA de 2 a 3 em cada enfermaria, em cuidados paliativos. Então, deixo aí uma sugestão para o Jorge para trabalhar com vocês cuidados paliativos. Ô, Karine, só te interrompendo rapidinho, a gente tem 2 amigas aqui que são acadêmicas também do curso, mas trazem uma vivência dessa parte incrível, que é a Solange e a Thalita. E eu até mandei no grupo aqui que se elas pudessem dar um depoimento com relação a isso, porque elas têm, inclusive, uma cooperativa, né? É Humanizar e Cuidar. E elas têm essa larga experiência, né, nessa segmentação. Viu, meninas? Se quiserem dar um alô aí. Tá, pois joia. é, porque recebe muito, né? E a gente tem uma ausência também de diretivas antecipadas, justamente isso, né? Porque como geralmente no serviço a gente está tampando buraco, a gente está enxugando gelo, a gente não tem uma diretriz certinha de atendimento, sabe, assim, e antecipar alguns eventos, né? Como eu falei, o idoso é tudo atípico, né? Sai daquilo que está no livro, né? Então, o diagnóstico preciso e oportuno da doença aguda, ele é mais difícil em idosos, devido à maior probabilidade de apresentações atípicas, definidas como nenhum sinal ou sintomas, ou sinais e sintomas incomuns relacionados ou mesmo os opostos ao esperado, né? Aí eu posso até falar assim, que o idoso também é uma caixinha, é um Kinder Ovo. Igual grávida é para mim um Kinder Ovo, idoso também é, né? E os marcadores de doenças graves, como alterações vitais, achados de exame físico, anormalidades laboratoriais de imagem, podem estar ausentes nos idosos. Exemplo, o idoso com apendicite, com 80 anos. O que seria apresentações atípicas? É aquele idoso que não vai ter febre, não vai sentir dor, né? Às vezes pode apresentar delírio, queda, fraqueza súbita, imobilidade, perda funcional aguda e subaguda, tá? Incontinência urinária ou fecal de início abrupto. Então, tudo isso são coisas atípicas que muitas vezes não vai estar relacionada com a patologia. Podem ou não estar presentes, né? E a gente que se vire nos 30. Bom,
Como seria o delírio no idoso no pronto atendimento, tá? O delírio, ele pode ser a causa do atendimento, ele pode estar presente e ser reconhecido, mas não ser a causa do atendimento, tá? E ele pode surgir durante a permanência da hospitalização. Lembra que eu falei nos slides anteriores que, às vezes, o idoso chega com uma patologia A e sai com uma patologia B, devido à sua suscetibilidade, à sua deficiência, né? Então, a gente tem que ficar atento aos sinais do delírio, né? E o delírio, ele deve ser avaliado no atendimento de emergência, né, do idoso. Por quê? Porque ele aumenta o risco de morte, ele aumenta o risco de queda, iatrogenia, a hospitalização, a admissão em UTI, aumenta a permanência prolongada e perda funcional, tá? E a gente vai trabalhar o delírio, se não me engano, na aula prática também, tá bom? E quando que a gente suspeita de um delírio? Né? Quando esse idoso ele apresenta uma confusão mental, a desorientação, ou ele fica agitado, ou ele dorme demais, uma sonolência excessiva, desorganização do sono e da vigília, alucinações, alterações de comportamento. Então, tudo isso são sinais que levam a gente a suspeitar. Principais fatores predisponentes e precipitantes para o delírio, tá? Então, os predisponentes é a idade maior de 75 anos, demência ou déficit cognitivo prévio, pacientes do sexo masculino, depressão, incapacidade funcional, multimorbidade, doença grave, desnutrição, déficit visual ou auditivo, abuso de álcool, ok? Também atendi esse ano um paciente lá que chegou muito ruim por abuso de álcool. Na hora que eu bati o olho dele na sala de emergência, eu pensei que era um AVE, né? Mas era abuso de álcool, intoxicação por abuso de álcool, e era um senhor já de quase 70 anos. Ele chegou muito ruim, muito ruim. Quais são os fatores precipitantes? Infecções, medicamentos, polifarmácia, né, psicotrópicos, eventos iatrogênicos, o catéter urinário, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o catéter urinário, né? Aqueles pacientes que devem ficar, né, com a bolsa coletora, né? Distúrbio hidroeletrolíticos, né? Como eu falei, às vezes aquele paciente com desidratação chega confuso, né? Na hora que você vai hidratando, ele fica igual uma florzinha, ele aflora, fica uma gracinha. Insuficiência renal aguda, hospitalização, albumina baixa, procedimentos cirúrgicos, né? E doença aguda. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fragilidade no idoso, tá? Os idosos, eles são frágeis e estão sob elevado risco de mudanças súbitas e dramáticas da sua capacidade física e mental. Mesmo depois de pequenos eventos que comprometem a sua saúde, como infecções e até mesmo um novo medicamento ou uma intervenção diagnóstica. E isso faz com que ele fique mais frágil. Quedas, delírio, perda funcional e imobilidade são alterações dramáticas e súbitas, geralmente observadas no idoso frágil, diante de diversos estretores. A gente possui uma escala clínica de fragilidade. Como que a gente avalia essa escala? Né? Se é um idoso muito ativo, então é aquela pessoa que consegue realizar suas atividades, faz caminhada,
né, é uma pessoa que ainda tem a sua capacidade funcional preservada. Tem o fator idade, mas tem a sua capacidade funcional preservada, né? Então, é um idoso muito ativo. O idoso ativo são pessoas que, assim, que ainda não apresentaram nenhum sintoma ativo da doença, né? Ele pode ter uma hipertensão, mas ainda não está tendo a parte ruim, né, frágil, que fragiliza a hipertensão, né? E eles ainda, assim, eles frequentemente se exercitam, né, são ativos, então consegue ter uma capacidade funcional boa, né? O regular são pessoas com problemas de saúde, só que ainda são controlados, tá? Mas eles não conseguem se exercitar, né? Como, assim, às vezes, mal faz uma caminhadinha, né? Depois a gente tem o vulnerável, né? Que apesar de não depender dos outros em relação à parte diária, mas ele já tem algumas limitações de atividade. A gente depois vai ter o levemente frágil, né? Que esse, assim, já apresenta uma lentidão, precisa de uma ajuda, né? Então, já está ali meio que comprometido. O moderadamente frágil, então, ele já está mais comprometido, né? São pessoas que precisam da ajuda em todas as atividades externas e na manutenção da casa. Em casa, frequentemente, tem dificuldades com escadas, né? Aí necessitam de ajuda no banho. Pode até, assim, necessitar de ajuda mínima, né? Assim, que é um apoio, ajuda para se vestir, tá? A gente tem o idoso, a parte do muito frágil, né? Que aí ele já demanda aí cuidados até para ajuda para se locomover, vai se locomover por cadeira de rodas, todas essas coisas. O severamente frágil, então já é aquele idoso acamado, tá? Então, completamente dependente, né? Então, precisa da ajuda do banho, da alimentação, é aquele acamado. E a gente tem, por último, o doente terminal, né? Então, aproximando já do fim da vida, essa categoria se aplica a pessoas que com a expectativa de vida assim, menor de 6 meses. Então, através dessa escala clínica da fragilidade, a gente vai avaliar qual tipo de cuidado vai ser demandado. Qual tipo de cuidado iremos prescrever para esse idoso? Qual tipo de orientação que eu vou falar com a minha equipe e falar com o cuidador, falar com o acompanhante? E isso vocês têm que saber, né? Para poder orientar melhor. Em relação aos distúrbios hidroeletrolíticos, né? A gente vai também passar na aula presencial, eu vou estar abordando sobre isso com casos clínicos, coisas mais do dia a dia mesmo, lá do plantão, tá? A gente trabalha, a gente pensa em distúrbios hidroeletrolíticos, o padrão: hiponatremia, hipernatremia, hipercalemia, hipocalemia e os distúrbios da glicose, né? São os temas que a gente vai abordar na aula prática. Então, aqui eu só vou dar uma pegada conceitual, a parte prática a gente vai deixar para a aula prática, ok? Bom, distúrbios do sódio, a gente sabe que o sódio normal é entre 135 e 145 mEq por litro, né? E a gente vai ter aí uma hipo ou hipernatremia grave quando a gente tem alterações neurológicas, né? E isso depende da intensidade e da velocidade dessa alteração. Na hiponatremia, os sinais e sintomas, a gente vai ter letargia, desorientação, apatias, câimbras musculares, anorexia, náuseas, agitação, hiporreflexia,
paralisia pseudobulbar, pode levar à convulsão, tá? E quais são essas causas, né? A gente tem a causa hipervolêmica, a insuficiência cardíaca, cirrose hepática, insuficiência renal, síndrome nefrótica, né? Então, assim, a gente não consegue eliminar o volume, tá? A gente tem a euvolêmica, devido ao hipotireoidismo, hipocorticolismo, o CADH, através da hipovolemia. Então, paciente que, às vezes, desenvolveu quadro de diarreia, peritonite, abuso de diuréticos, né? A gente voltar lá na polifarmácia de como que esse idoso toma medicação, né? Então, tá tomando medicação errada, posso levar um distúrbio hidroeletrolítico, né? Na hipernatremia, sinais e sintomas: irritação, agitação, letargia, espasmos musculares, hiperreflexia, tremores, tá? As causas: desidratação, queimaduras, diabetes insípidos, diurese osmótica, hipercorticosolismo e ganho de sódio. Distúrbios do potássio. É um distúrbio eletrolítico também muito comum. E muito comum também nos atendimentos na UPA. Na penúltima viagem, tive um paciente lá com potássio alto, super alto, e a outra com potássio super baixo, né? A gente teve lá os dois extremos. O hipercalemia, ele estava com potássio de 9. Era um IRC crônico, mas totalmente lúcido, né? Inclusive, ele estava morrendo de fome, queria comer, queria beber água, que não sei o quê, aquela coisa toda. Já a hipocalemia, a senhorinha lá, estava com potássio, acho que de 2,5, 2, mais ou menos, sabe? E estava super desorientada. Estava chutando, querendo morder, a gente teve que conter ela na maca, porque senão... Pode falar. Robson? Pode perguntar. Não? Qualquer coisa, gente, vocês podem interromper, tá? A hipocalemia é mais comum, certo? A hipercalemia, ela é potencialmente mais séria e pouco tolerada, né? Por quê? Robson levantou a mão. Oi, desculpa, eu não tinha ligado o microfone. Boa noite. Não, só para fazer um relato rápido, Karina, com relação, você falou aí do idoso com renal, né? Recentemente, essa semana passada, eu tive um idoso no pronto-socorro, 72 anos, que ele era renal crônico em hemodiálise com fístula, e ele estava cobrindo o braço com a camisa de manga comprida, né? Então, quando a gente, só para a gente ficar atento a pequenos detalhes que fazem a diferença, porque o meu técnico de enfermagem já estava colocando o tensiômetro nesse braço com fístula, e em momento algum, esse idoso, ele mencionou que era renal, que fazia hemodiálise e que era portador de fístula. Entendeu? Então, assim, com relação ao idoso, a gente nunca pode esperar que ele vai dizer tudo. A gente tem que investigar, atentar, ficar desconfiado, né, prestar bem atenção aos detalhes do idoso, porque muitas vezes o familiar não vai com ele, né, para o nosso serviço, e a gente tem que realmente fazer essa investigação mais criteriosa. Era só isso. E também é aquela coisa, né? O idoso das duas, uma. Ou ele te conta para mais, né? Fala com você um monte de coisa, porque também é aquele idoso com depressão, que quer mais um pouco de atenção, então ele vai falar que tem um monte de coisa, né? Ou aquele idoso que não vai te contar nada. Então, a gente tem que pegar mesmo, tem que tirar os trem da roupa para poder buscar,
as nossas informações. Solange? Pronto, boa noite, doutora. Boa noite a todos que estão ouvindo, assistindo aí essa palestra maravilhosa. Tenho certeza que em algum momento, no futuro próximo, teremos aí essa experiência com a vivência toda especial aí voltada à saúde do idoso. E como a senhora realmente relatou, bem no início da aula, visto a importância, né, da qualificação de quem cuida desse idoso, a importância de saber realizar o que necessário for mediante uma intercorrência. Antigamente, era qualquer pessoa que se cuidava do idoso, era a doméstica, era a moça do serviço geral, da limpeza, que cuidava da faxina da casa, mas se vê a necessidade, o quanto é importante esse cuidador, ou até mesmo a família, passar por uma orientação, né, dos profissionais da saúde com relação a essa importância do que realmente é necessário e conseguir interpretar qualquer intercorrência precocemente mediante o que deve ser feito até levar a unidade de pronto atendimento. Tudo pode acontecer, né? Com certeza, a gente tem que estar preparado, né? Não só os profissionais, né? Eu acho assim que é uma demanda muito grande hoje para os profissionais, né? E também cuidar de quem cuida e treinar essa pessoa. Dirceia? Eu queria mencionar, boa noite a todos, agora que eu entrei. Eu queria mencionar também que tem a situação onde o idoso vai chegar no pronto atendimento e ele não vai estar acompanhado. Às vezes ele é um idoso institucionalizado, né, um idoso de instituição de longa permanência, e ele vai chegar sem histórico nenhum, né, e na maioria das vezes ele não vai nem saber o que ele toma, o que ele tem. Então a gente atentar a pequenos detalhes realmente, tanto nos exames laboratoriais quanto no diagnóstico, né, no diagnóstico precoce do paciente, que depois a gente pode deixar algum ponto importante passar em branco, né, numa situação dessa, porque na maioria das vezes eles vão chegar sozinhos, não vão saber nada do que eles têm, nada do que eles tomam, e a gente que vai ter que decifrar todo a incógnita, né, do caso do paciente. Verdade. Quem é a próxima que levantou a mão? Olá, doutora Karine, boa noite a todos. Só dando seguimento à fala da doutora Solange, realmente é isso mesmo. É necessário que tenha esse acompanhamento, que tenha essa preparação, não só na equipe, né, mas também os familiares, para poder enxergar aquele idoso, né, com um olhar mais amplo e conseguir identificar, né. É muito comum, em casos de idosos, né, ter acompanhantes, ter cuidadores, né, por conta que a família vive naquela correria e às vezes não consegue ali dar de conta daquele idoso e acamado, e deixam, né, esses profissionais que precisam passar por uma capacitação, um treinamento, e seria importante também que a família também passasse, né, para essa qualificação. Eu acredito que o Jorge tem aí, né, vários encontros ainda para a gente dar seguimento, e também seria bom que tivesse, que ele pensasse, né, com certeza ele deve ter pensado, de estender esse treinamento, esse olhar, não só para os profissionais estarem em questão de palestras e orientando, mas que se estendesse e desse oportunidade para que famílias também passassem por essa qualificação, até para poder dar um olhar mais àquele paciente idoso, acamado em casa, para poder prever essas situações até chegar ao hospital, a um pronto-socorro, por conta de uma úlcera, por conta de uma pressão. Seria tão importante que esses familiares, onde tivesse um idoso, né, fosse orientado a ter um aparelho de aferir uma pressão, de um aparelho de glicemia, que eles conseguissem identificar ali precocemente, não só levar aquele idoso para o pronto-socorro, já quando já estivesse ali precisando, né, e é isso. Quando eu trabalhei na UBS, lá, enfermeira é aquela coisa, né? Então, agora eu vou citar o Robson, porque eu vi que ele está aí, né? Dirceia e tal.
que acontece? A gente gosta muito de grupo operativo, né? E nos grupos operativos a gente trabalha muito isso, né? E quando eu fazia visita domiciliar, eu acabava treinando, sim, o cuidador, porque quando a gente localiza esse idoso frágil, geralmente a gente escolhe uma pessoa da família para a gente direcionar a ela, e ela também vice-versa, nos direcionar. É feito, né, um protocolo, né, que aquela pessoa vai ser responsável pelo aquele idoso, certo? E, diante disso, a gente acaba assim, vai ter o grupo operativo de diabetes, vai lá participar, que não sei o quê, ou então a gente manda recadinho via agente comunitário, né? Então, assim, tem esse engajamento muito do enfermeiro com a equipe dos agentes comunitários para poder estar fazendo essa busca, né? E esse chamamento e participar dos grupos operativos a nível posto de saúde, a unidade básica, sabe? Quando eu trabalhei, a gente já fazia isso, e olha que já tem um tempinho. Creio, agora eu não estou mais no atendimento básico, mas creio que ainda os grupos operativos são funcionantes em algumas unidades, né? Porque eu também sei que, assim, enfermeiro dentro do posto de saúde na unidade básica, a gente falta perder o cabelo, né? Mas a gente ainda tem lá a pauta, né? Que é algumas coisas que a gente tem que cumprir, que são os grupos operativos. Tem Aí sim, a gente Karina. Tem tem sim. ainda, né, Robson? Tem. Pois é. Eu digo, a gente cadastra, né? Faz o ACS faz o cadastro dos idosos, faz a estratificação desse idoso relacionado ao tipo de cuidado, ao grau de dependência, né? Desse paciente, desse idoso, o quão ele é dependente, para a gente poder estratificar e muitas vezes direcionar ele para o SAD, como você mencionou no início da sua fala, Uhum. e outras vezes também fazer o planejamento da assistência dele da quantidade de visitas realizadas por mês, se vai ser toda semana, se vai ser uma vez por mês, se vai ser de 15 em 15 dias, dentro do grau de dependência, né, se ele é acamado, se ele é cadeirante, se ele é sequelado. Então, no posto de saúde, realmente, a gente, no quadro de visita, né, do agendamento de visita domiciliar, e também na elaboração do grupo, né, do grupo de idosos, que aí no grupo de idosos a gente faz o chamamento, justamente do que você acabou de falar, de mencionar, de que é a eleição da identificação, né, daquela pessoa da família que é mais, vamos dizer assim, que tem maior ou melhor habilidade para cuidar, não que os outros não participem, a gente também convoca, porque senão sobrecarrega apenas um ente da família. Mas a gente faz essa capacitação com esse familiar que tem mais disponibilidade, melhor habilidade para cuidar do idoso, e dar o suporte para ele. Né? Uma palavra que você muito bem mencionou aí, cuidando de quem cuida. A gente faz esse cuidado daquele familiar que cuida do idoso. Exatamente, porque eu, quando estava no posto de saúde e trabalhando com as visitas domiciliares, eu tinha muito essa preocupação, né? Porque na minha época, ainda a gente não fazia o acolhimento, né? Na minha época, a gente distribuía ficha de atendimento, né? E tinha muita confusão nas filas, no atendimento, mas por quê? Né? Foi onde eu cheguei para minha gerente e falei assim, aqui, já parou para pensar que a pessoa que está ali brigando, ele tem um idoso em casa que está precisando de alimentação, que está na hora de trocar a fralda, que está na hora de dar o banho e ainda colocar os meninos para a escola? Então, a senhora vai brigar mesmo, né? Então, eu sempre tive, assim, essa preocupação de cuidar de quem cuida, né? Então, vamos supor, a dona Joana está cuidando do seu Joaquim. Ela não vai ficar na fila para poder marcar médico. A agenda para ela vai estar aberta. Só que eu vou explicar para ela, olha, eu vou ouvir, né? Vou qualificar, falar assim, hoje eu não tenho agenda, mas eu vou ter agenda para a senhora amanhã,
seja para o ginecologista, seja para o pediatra, seja para o clínico, ok? Por quê? Porque eu sei que ela está cuidando do seu Joaquim. Isso. Na minha unidade, a gente tinha 50, eu tinha 50 idosos cadastrados, 50 pacientes para o PAD, na época, sabe? E sempre com essa preocupação. Sempre tive essa preocupação, cuidar de quem cuida. Isso. Né? E a gente tem que ter esse olhar, né? Mais perguntas? Posso falar um pouquinho? Claro. Completando, né, o que o Robson disse, eu vou só completar um pouquinho. Na verdade, ele até me falou que eu ia falar, mas hoje em dia eu creio que é um assunto muito delicado e muito complexo. A população de idosos está cada vez maior no mundo, e para vocês verem que as instituições de longa permanência estão hiperlotadas, nunca tem vaga, sempre tem filas de espera. Por quê? Porque a família hoje não dá conta de cuidar. O idoso dá muito trabalho. De uma família de 5 pessoas, você vê um só que cuida. E assim, aquele que cuida geralmente está sobrecarregado, porque os outros não ajudam, os outros não colaboram. O idoso é uma criança que demanda muito cuidado, muita atenção, e você tem que deixar toda a sua vida para cuidar do pai, ou da mãe, ou do vô, ou da tia. E geralmente as pessoas que estão cuidando estão ficando doentes. Geralmente eu faço muito acompanhamento de idoso aqui em Foz do Iguaçu, e eu vejo assim a dificuldade que é para quem tem recurso financeiro. Imagina para quem não tem. Sobrecarrega o filho, sobrecarrega o cuidador, ninguém tem paciência. É uma situação muito complicada, muito complexa, e que demanda assim muito tempo mesmo de conversa, de investigação, de discussão, de até agora pensando nas questões eleitorais, né? E você não vê ninguém falando no cuidado com o idoso, você não vê ninguém falando em melhorar as ações de saúde pública para cuidar do idoso, ou institucionalizado, ou aquele que está em casa. Verdade. Né? Karine, só um parêntese aqui, dizer assim, que realmente quem escolheu a LUG está na liga certa. Todos esses complementos, acho que cada um aqui tem uma vertente no curso, né? A gente vai descobrindo aos poucos o que quer do curso de medicina para frente, mas eu vejo assim que a liga em si, quando você traz essa teoria, e por que eu pedi os meninos para fazerem esses comentários, né? Quero agradecer aqui a cada um que compartilhou um pouco da vivência, porque não existe médico que não saiba ouvir, né? O médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, aquele que não tem, que não sabe ouvir esse paciente, seja ele uma criança, seja ele um idoso, ele não vai ser um bom profissional. E o idoso, ele é carente de escuta, né? Então, como o Robson falou, a pessoa chega com a fístula, mas até para ele falar é difícil, né? Para ele se comunicar é difícil. Então, eu vejo assim, a gente vai ter um grande projeto pela frente, foi idealizado aí pelo nosso vice-presidente, e a gente conseguiu materializar, está um projeto aprovado, e é um projeto justamente disso, cuidar do idoso. E a gente, como liga, no todo, a gente vai modificar aí a vida de, no mínimo, 14 idosos. E aí, quando eu falo 14 idosos, ouvindo o que vocês estão trazendo de vivência, experiência na saúde, são 14 famílias. O impacto disso para a sociedade é muito grande, né? Como quando você fala, tem idoso que tem familiar que não sabe nem para que o remédio que o idoso daquela casa está tomando. Como a Thalita e a Solange falaram, tem o familiar que não sabe o que é um glicosímetro, né? Como é que controla? E diabetes hoje é uma das doenças que mais mata no mundo, né? Então, tudo que você traz aqui na parte teórica dessa charla, dessa apresentação, Karine, quero te parabenizar, um alicerce
para que todos esses 82 pessoas que estejam aqui, vamos botar aí que uns 60% realmente esteja aqui prestando atenção, é o alicerce para tudo que a gente vai desenrolar daqui para frente com essa liga. Quero te agradecer aí a parceria da LUP, a Liga de Pediatria. Karine é a presidente hoje da Liga e se predispôs aí a estar aí junto com a gente, mas muito obrigado mesmo. Dicélia, Thalita, Solange, Robson, Leires, essa equipe maravilhosa que a LUG tem, grandes profissionais da área de saúde que estão na vivência diária disso aí, né? Então, dessa realidade. E a gente trazendo essa realidade para o Paraguai, eu estou vendo que a Karine falando muito, assim, da vivência Brasil, os meninos Brasil, mas para quem vive a realidade do Paraguai, tenha certeza que é 10 a 20 vezes pior do que a do Brasil. Certo? Sim. Então, é isso aí. E muito obrigado, dessa vivência, hoje, quando eu falo dessa vivência de visita domiciliar, e ela cresceu muito, né? Lá no ano de 2001, né? Gente, não façam as contas de quanto tempo que eu trabalho. Mas é na época que eu fazia visita domiciliar, era em 2001. Toda essa parte de preocupação, de cuidar de quem cuida, era lá no posto, ainda não era PSF, era lá em 2001, né? E depois, em 2009 a 2012, 2011, junto com a doutora Mariana Borges, hoje coordenadora a nível nacional. Então, assim, com certeza, aqui no Paraguai, como não tem essas políticas, é muito pior. E é um desafio muito grande, né? Então, assim, deixar uma semente do qual aqui em CDE pode florir, isso é ótimo, né? E nós somos responsáveis por isso. Cada um de nós, cada ligante é responsável por isso, de deixar essa semente, né? Para que isso amanhã possa florar e, de repente, virar uma política. Né? Com certeza. Porque... Eu queria só que você abrisse um parentezinho para a Renata, ela tinha levantado a mão aqui, e a Renata também tem essa vivência, Renata. E pode deixar, não vou mais atrapalhar. Renata? Não? Então tá. Então vamos continuar com distúrbios do potássio, ok? E assim... Lembrando de novo, que na aula prática eu vou levar caso clínico, se eu tiver no celular exames, porque eu sempre tiro foto de prontuário, eu sei que não é proibido, mas eu tiro para poder estudar, eu vou estar levando para a gente poder praticar na aula prática, ok? Bom, a hipocalemia, as causas. Ingesta insuficiente, ok? A excreção gastrointestinal, porque a gente sabe que o potássio, eu vou ter muito potássio dentro da célula. Eu não vou ter no meio extracelular, certo? Então, se eu ingerir pouco, eu vou ter algumas disfunções, certo? A excreção gastrointestinal, então, através de vômitos, diarreia, abuso de laxantes, ok? Perdas renais, então, é aquele diurético que eu tomei a mais, né? Ou através de uma alcalose metabólica, excesso de mineralocorticoides, né? Aumento do influxo intracelular, seja por uso de beta-agonistas e adrenalina, isso eu vou estar falando lá no curso prático. Que a gente pensar em beta-agonista, pensar aí no salbutamol, alguma coisa assim, mas geralmente a gente não faz, a não ser que faça errado em casa, se ainda tem, vamos supor, no caso, o salbutamol gota, hoje é mais spray, então, assim, a quantidade de um beta-agonista para fazer um efeito tem que ser uma dose muito alta, tá? A gente vai estar falando isso. E a hipercalemia, né, a gente vai ter aí uma insuficiência renal,
deficiência de mineralocorticoides e as medicações, né? Então, IECA, ARA2, AINES, heparina, a espirulactona, né? Tudo isso pode também levar. As alterações cardíacas da hipocalemia. A gente vai ter o aumento da amplitude da onda TP, prolongamento do intervalo PR, aparente prolongamento do intervalo QT, inversão da onda T, depressão do segmento ST e a presença da onda U. Na hipercalemia, quais são as alterações cardíacas? A onda T intenda, a onda T torna-se lenta e apiculada em forma de tenda, ela é considerada a alteração mais precoce. O prolongamento do intervalo PR e o surgimento da onda P achatada, podendo desaparecer completamente, e isso vai mostrar um ritmo sino-ventricular. O alargamento do QRS, distúrbios de condução intraventricular e atrioventricular. Então, eu vou ter um BAV, um bloqueio atrioventricular de 2º e 3º grau. Ritmo senoide e parada cardíaca por fibrilação ventricular ou assistolia. Tratamento. Na hipocalemia, a gente vai estar usando uma solução, né, que a concentração é de 10 ml de cloreto de potássio, mais a solução fisiológica, tá? A velocidade deve ser aí de 20 mEq por hora, né? Então, se a gente colocar uma ampola de cloreto em 500 de soro, ele tem que correr em 2 a 5 horas. Mas aí a gente põe na bomba de infusão para não ter nenhum risco, né? Na hipercalemia, a gente tem o gluconato de cálcio, bicarbonato de sódio, a glicoinsulina, que seria a solução polarizante, tá? Quem é da área da saúde, a gente fala muito de solução polarizante, beta-2 agonistas, furosemida e, se a gente precisar aí, da hemodiálise. Diabetes mellitus, a gente sabe que é uma condição, né, do metabolismo, né, são várias doenças do metabolismo anormal do carboidrato, que vai me caracterizar uma elevação da glicemia, né, a glicose no sangue, causando uma hiperglicemia. A gente tem aí, por 2 motivos, ou defeito absoluto ou relativo na produção da insulina, né, ou a resistência à ação da insulina. As complicações, a gente tem as complicações agudas, né, que a gente entra com cetoacidose metabólica, estado hiperosmolar hiperglicêmico e hipoglicemia. Isso a gente vai abordar também no curso prático. Complicações microvasculares, que vai ser obstrução de pequenos vasos, né, que pode causar aí uma retinopatia, uma nefropatia, uma neuropatia. E as complicações macrovasculares, que vai ser uma obstrução de um vaso maior, né, que pode me levar ao infarto agudo do miocárdio, a um acidente vascular encefálico e a insuficiência arterial periférica. Quais são os sinais e sintomas? Então, como a gente aprendeu há pouco tempo, né, que é os 4 P's. Então, a gente vai ter poliúria, polidípsia, polifagia, a gente vai ter emagrecimento, visão turva, suscetibilidade a alguma infecção, tá? E a gente lembrar que só ocorrem quando a hiperglicemia é importante, tá? No início do quadro do diabetes tipo 2, os pacientes geralmente não apresentam esse sintoma. Então, a gente tem que pensar qual é a abordagem do paciente idoso com diabetes mellitus, né? Que a gente sabe que é tudo diferente. Então, a gente tem que pensar no risco da hipoglicemia, certo? Será se esse idoso está tomando na dose certa? Será se ele está enxergando, né? Então, o idoso frágil com diabetes mellitus, ele também apresenta diminuição da resposta contrarregulatória
e redução no limiar da percepção para hipoglicemia, o que implica em risco aumentado para hipoglicemias severas, tá? Às vezes a gente vai receber lá no PA idoso com 25, né, de glicemia, 30 de glicemia, né? E isso, se a gente pensar, teve uma hipoglicemia, pode ter uma queda junto, pode ter um TCE junto, né? Porque caiu. Karina, deixa eu acrescentar, ajudar nesse sentido aí. Com relação aos sinais vitais, né? Na urgência e emergência, com o idoso, sempre acrescentar o resultado do hemoglucoteste, da glicemia capilar para o idoso. Principalmente para o idoso, sempre. Não esquecer. Tanto no pronto atendimento, como no serviço pré-hospitalar. No SAMU, nos plantões que a gente vai para o chamado com algum idoso, a primeira coisa que sempre a gente tem que fazer, depois da pressão arterial, monitorizar o paciente, botar o oxímetro, é fazer o HGT. Sim. Né? Então, assim, as hipoglicemias, elas aumentam o risco de alterações cognitivas, ok? Incluindo quadros demenciais, além de elevar o risco de eventos cardiovasculares, especialmente arritmias e isquemia miocárdica. O receio de ter um episódio de hipoglicemia é uma das principais barreiras para a intensificação do tratamento e para a terapia com insulinas, além de ser um dos principais fatores para o abandono do tratamento, né? Porque até regular a dose direitinho, né, ele pode passar mal, e ele não vai querer passar mal. Quem é que quer passar mal, né? E acaba abandonando o tratamento, aí inverte o quadro. Os fatores de riscos, né, para hipoglicemia no idoso é a duração da doença, o uso de insulinas e sulfonilureias, o uso concomitante de múltiplos fármacos, novamente aí a polifarmácia, a alimentação, né? Em relação à alimentação, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quando eu trabalhava com grupo operativo, e a gente explicava sobre diabetes, sobre alimentação saudável, que a alimentação tem que ser assim, tem que ser assado. Aí um dos idosos chegou assim para mim e falou assim: menina, na minha casa só tem macarrão e batata. E aí? Como é que a gente fica? Né? Ou então o outro chegou para mim e falou assim: menina, você falou até bonito, só que eu não vou deixar de comer a minha rapadura com café. Aí, não, senhorzinho, não pode comer a sua rapadura, mas então come a metade. Né? Então, assim, são realidades que a gente tem que estar preparado, porque não adianta você saber de A a Z, né? Você tem que comer isso, isso, isso e isso. Tá, mas na casa dele vai ter macarrão e batata. No caso do Paraguai, vai ter mandioca. E aí? Né? Então, a gente tem que saber qual realidade que a gente tá? E tomar cuidado com as nossas falas, né? Eu aprendi ouvindo macarrão e batata. Falências orgânicas, então, são falências renais, hepáticas e cardíacas, declínio cognitivo, depressão, tá? História prévia de hipoglicemia. Então, a gente tem que se atentar muito ao idoso. Da mesma forma que a gente se atenta à criança, o idoso já tem uma gama de fatores a mais aí sobre ele. Os pacientes com hipoglicemia ainda apresentam maior risco de quedas por sarcopenia, neuropatia sensivo-motora, periférica, diminuição da capacidade visual e ocorrência de hipoglicemias com manifestações neuroglicopênicas, maior risco de incidência urinária, desidratação, hipovolemia, isolamento social e infecções urinárias. Diminuição da capacidade visual com grande piora na qualidade de vida. Então, diante de todo esse conjunto, a gente tem que ter a decisão do tratamento. Como que a gente vai tratar esse idoso com diabetes? Então, para os pacientes idosos, né, com uma funcionalidade preservada e boa saúde geral,
a gente recomenda manter o tratamento proposto para os pacientes de diabetes tipo 2, não idosos, tá? E as peculiaridades específicas e metas de tratamento da hiperglicemia em pacientes idosos. E lembrando, todo tratamento, ele é individualizado, né? A gente vai fazer lá a glicemia de jejum, a gente vai fazer o teste de tolerância, a gente vai ver a hemoglobina glicada, e diante de tudo isso, a gente vai preparar qual tratamento melhor para ele, qual meta que a gente vai assumir com esse paciente, né? E vai ser uma luta ali durante 3 meses para começar a adequar, aí depois passa um pouquinho mais, ele desiste, você puxa a orelha e vai na luta. Então, aqui eu trouxe um quadro, acho que depois a Érica deve disponibilizar os slides, né? A gente tem aí a avaliação e manejo do paciente idoso com diabetes, né? Então, a gente tem como a gente vai tratar o idoso saudável, o idoso frágil ou comprometido e aquele idoso muito comprometido, né? E como eu falei, sempre baseado nos valores, tá? Dos resultados glicêmicos dele. Então, diante disso, a gente vai ter os nossos objetivos, né? Que no caso do idoso saudável, o objetivo é reduzir o risco cardiovascular, reduzir complicações microvasculares, evitar a hipoglicemia, né? A gente preservar essa nutrição dele, preservar a funcionalidade, né? E prevenir a sarcopenia, ok? E a gente sempre vai ver, eu tenho como que está o nível da minha hemoglobina glicada, da minha glicemia de jejum e meu teste de tolerância depois de 2 horas, ok? Então, em cada um, a gente vai ter. Esse paciente estratificou como saudável, estratificou como frágil ou muito comprometido, a gente vai ver como que a gente vai estar atingindo, quais as metas que a gente vai ter, quais são as nossas ações para atingir esses objetivos. Tá? A gente vai construir esse mapa com ele. Então, aqui eu trouxe o mapa, né, do idoso frágil ou comprometido, né, com a hemoglobina maior que 10, né, quais são os sintomas, qual é a escolha medicamentosa, a gente vai entrar com metformina, vai entrar com insulina, né, que aí isso já é mais uma coisa assim de condução, sai um pouquinho do PA, né, porque no PA eu vou ter a cetoacidose, eu vou ter a hipoglicemia, né. Aqui dá para a gente poder manejar um pouco mais, a gente tem um pouco mais de tempo e tempo também para poder fazer uma educação, né? No PA a gente enxuga gelo. E eu quero agradecer a todos, né? Quero agradecer ao Jorge pelo convite, tá bom? Gostei muito de voltar a mexer um pouquinho com adulto, né? Todos sabem que hoje a minha paixão é criança, mas eu sempre estou com um pezinho lá na sala vermelha. E na próxima aula, né, na parte prática, eu vou estar levando alguns casos para a gente poder discutir, né, em sala. E eu quero agradecer a todos. Obrigada, Érica, obrigada, Jorge, pelo convite. Qualquer coisa, dúvidas?